Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo legal? Aqui Jim Gomes mais uma vez gravando vídeo para o canal. Se você é recém-chegado no canal, muito obrigado. E se você está chegando aí pela primeira vez, muito obrigado de coração. Eu estou falando aqui a partir de Lolé e hoje vamos fazer aí uma torta salgada, porque eu finalizei o meu contrato no domingo e não deu para fazer muita coisa, né? E hoje, quarta-feira, os meus colegas lá, meus ex-colegas de trabalho, né, estão indo de folga e eu e um outro colega que estamos finalizando o contrato decidimos juntar os dois e fazer aí uma confraternizaçãozinha e levar qualquer coisinhas para eles comerem. Já vai ter lá alguns salgados que foi encomendado a uma pessoa que é responsável por salgados, bolos e mais qualquer coisa, né? Aqui em Lolé. E eu fiquei encarregue de fazer aí uma torta salgada. Não sou muito bom de fazer tortas, mas peguei uma receita básica e também não é um bicho de sete cabeças, né? Então vamos lá. Pus aí, já tinha o frango cozido com tempero a gosto. Aí coloquei um alho francês com cebola. Alho natural não tinha, vou colocar um pouco de alho em pó, porque o meu alho natural tinha acabado, porque eu cozinho o peito de frango, né, já no caldo bem temperado. Também tinha aí dois tomates picados, coloquei aí um pedacinho de cenoura, né, ralei nesse pequeno ralo, porque o meu ralo grande tinha sumido, não encontrei nas gavetas do armário, então eu ralei aí um pouquinho de cenoura neste ralinho, e aí estava refogando todos os temperos, para dar início a esta torta salgada. Quem aí gosta de torta salgada? Aí já tinha também azeitonas picadas, milho verde. Algumas pessoas colocam ervilha, né? Mas eu não tinha ervilha, eu coloquei só milho verde e azeitona. Este é o frango já cozido, que foi aí bem temperado, né? Depois desfiei todo, já estava aí bem desfiadinho para seguir para o próximo processo. Já com os temperos todos refogados, coloquei aí com um pouco de dificuldade, né? Porque estava gravando e fazendo comida ao mesmo tempo com a outra mão. O frango desfiado no refogado. Depois coloquei azeitona picada também. Essa azeitona já vinha sem caroço e são recheadas com pimentos. Pimentos aqui em Portugal é pimentão, né? Que a gente chama aí no Brasil. Milho verde. Quem gosta de milho verde em torta? Eu adoro milho verde, ervilha, né? Mas só como eu não tinha ervilha, como eu falei anteriormente, decidi colocar só o milho verde. Deixei refogar bem todos os ingredientes aí junto com o frango desfiado. Depois esse aí é o caldo do peito de frango que eu cozinhei, né? O peito de frango. Depois vou fazer um reaproveitamento e deixei aí de lado porque às vezes precisa você umedecer ainda um pouco este recheio, que este é o recheio da torta. Eu, sinceramente, gosto muito de torta salgada, torta de frango, ou talvez aqueles empadão, né? E aí eu decidi fazer, né, para complementar lá os salgados que a senhora iria levar para o local da confraternização, que é lá no meu antigo trabalho. Já tudo refogado, a azeitona, o milho verde, o frango desfiado aí, né? Tudo bem gostoso. Agora já era hora de partir aí para massa. Eu tive que pegar uma outra colher porque aquela estava assim um pouco flexível. E então tive lavando aí essa colher de pau para mexer bem aí todos os ingredientes para ficar bem misturado e esta torta ficar bem gostosa com todos os ingredientes. Há pessoas que fazem, né, com torta com massa quebrada, mas eu resolvi fazer mesmo com a massa de farinha de trigo, né, que eu vou dar início a seguir. Já estava tudo aí bem misturado, coloquei aí um pouquinho de caldo de galinha, né, o caldo do frango e depois seguir aí para vamos que vamos aí para massa. Peguei aí 4 ovos. Esses ovos são assim um pouco pequenos. Meio copo de óleo, óleo de soja, pode ser azeite, ou então se você não tiver nenhum dos dois, você também pode substituir por outro tipo de gordura. E depois já tinha aí a farinha, né? Sabes que fazer estas coisas dá muito trabalho depois na hora de lavar as louças. Meu dedo apareceu aí, desculpa. É, dá muito trabalho, né? Depois na hora de lavar a louça. Uma pitadinha de sal
Eu vou estar usando aí depois um medidor, né? Coloquei aí 4 ovos, o meio copo de óleo, que já estava aí no copo sem ser de medidor. Mas depois também eu vou estar usando aí leite e queijo. Pode ser esse queijo aí. Eu não tinha parmesão, mas esse queijo aí imitando parmesão, queijo em pó, que dá um gosto a mais na massa. Ou então um queijo normal daqueles ralado. Aí já vou bater os ovos, o óleo e o leite. Primeiro eu bati os ovos, mas é indiferente. Você pode estar batendo tudo junto que não há problema. O meu liquidificador na potência, botei o liquidificador na potência mínima e depois fui aumentando aí gradualmente. Aí é o meu copo medidor de produtos, né? Já eu coloquei primeiro 150 ml de leite, só que depois precisou colocar mais um pouco, porque você vai vendo a consistência da massa. Como eu não tinha receita exata, eu só olhei mais ou menos, não segui nenhuma receita da internet. E então eu coloquei 150 ml de leite e depois eu fui colocando aos poucos para 2 xícaras de farinha. Provavelmente, se você for fazer uma torta bem grande, como foi esta minha, você vai ter que ter uma medida maior, tanto de leite quanto uma quantidade maior, tanto de leite quanto de farinha. As minhas xícaras não são assim muito grandes. Vocês estão vendo aí o tamanho, só que eu não sei a medida do ml dela, né? Mas você tem que colocar uma quantidade maior, porque a minha torta era bem grande, por isso necessita de um pouco mais de farinha, de um pouco mais de leite, para dar para você colocar a primeira parte embaixo, a primeira camada, e depois a segunda camada por cima. Não precisa ser camadas muito grossas, né? Aí com uma certa dificuldade para colocar a farinha, né? Porque estava também gravando. E aí já estava na segunda xícara de farinha de trigo. Pode ser com sem fermento, que depois você usa o fermento químico, para dar aí uma maciez na massa. Eu não tinha maisena. Às vezes eu gosto de colocar também, quando eu vou fazer bolo ou quando eu vou fazer esse tipo de torta, uma colher de maisena, porque a maisena também dá assim uma leveza muito boa na massa. Só que como eu não tinha, acabei por não pôr e tava aí só mesmo com a farinha. Aí adicionei o queijo, meio pacotinho de queijo, mas no final eu acabei por adicionar todo, porque eu tive que aumentar a quantidade de leite, né, também, e a quantidade de farinha, porque a massa não dava para cobrir todos o frango desfiado da forma. Porque como eu disse, a minha forma é um pouco grande, senão ia ficar frango de fora. E aí, né, eu precisava de estar tudo por completo. Coloquei toda a mistura do queijo. Aí, se você quiser bater de novo bater, né, outra vez, ou então colocar, fazer só a mistura, pode fazer. Com o fermento é a mesma coisa. Se você quiser só misturar aí, já chega também, não precisa ligar novamente o liquidificador. Eu não tirei do liquidificador, há pessoas que tiram e colocam para um outro recipiente, mas eu achei desnecessário, continuei com ela aí mesmo. Depois coloquei aí a primeira camada, tá vendo que a massa ficou assim um pouquinho mole, não precisa ficar aquela massa assim muito dura, como se fosse uma massa de bolo normal, né? Atenção com o sal, porque o recheio já tem sal e o queijo também já tem sal, por isso eu coloquei só uma pitada de sal, para depois no final não ficar tão salgado, né? Que ninguém merece ter aí você ter tanto trabalho e depois ter aí uma torta muito salgada. Aí já tinha todos o recheio, bastante recheio, bem saboroso. Esse recheio ficou uma delícia. E fui aí colocando de pouco a pouco todo o recheio por cima desta massa.
Esse recheio aí que levou milho verde, levou aí os temperos a gosto, né, que eu tinha aqui em casa. Aqui em casa também eu tinha tempero baiano, porque aqui perto de casa no mercadinho vende, graças a Deus, né, que já vende muita coisa. E aí foi a finalização, desculpe não ter mostrado a segunda camada, assim ficou a torta depois de finalizada. Ficou uma delícia, depois vou gravar um vídeo já lá no trabalho na confraternização. Tchau.